Olá, seja bem-vindo, muito boa noite para você. Quais são os municípios mais bem administrados de Minas Gerais? Em julho deste ano, o Grupo Bandeirantes de Comunicação lançou o prêmio Band Cidades Excelentes, em parceria com o Grupo Áquila, para valorizar e estimular a competência dos servidores e gestores públicos que têm a missão de melhorar a vida dos cidadãos. Todas as cidades brasileiras concorreram automaticamente ao prêmio. E Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios, são 853. Por aqui, não temos nenhuma cidade considerada excelente, de acordo com os critérios de análise do prêmio. Mas temos várias que estão bem perto de chegar lá. Todas as cidades foram analisadas em 5 áreas. Vamos conferir comigo que áreas são essas, a gente trouxe aqui no telão para a gente avaliar então esses cinco aspectos, né? Considerados aí os pilares analisados. Primeiro, eficiência fiscal e transparência. Segundo, educação. Terceiro, saúde e bem-estar. O quarto é infraestrutura e mobilidade urbana. E o quinto é o desenvolvimento socioeconômico e ainda ordem pública. O Prêmio Band Cidades Excelentes 2021 é uma iniciativa inédita em nosso país. E o presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, nos conta agora a motivação para lançar esta iniciativa pioneira em nosso país. Eu sou neto de político. Meu avô se dedicou sua vida à política, a São Paulo, e sempre tive vontade de premiar, de reconhecer o bom gestor público. Convidei o Instituto Áquila, na figura do professor Raimundo e da sua equipe. Eles aceitaram com o maior entusiasmo. Fizemos juntos um almoço na minha casa para os prefeitos eleitos das capitais brasileiras. Todos foram. Nós expusemos a intenção de buscarmos fazer isso, fazer o Oscar da gestão pública. Obviamente, todos gostaram, nós saímos de lá felizes e começamos a trabalhar. Mal sabíamos no que nós tínhamos nos metido. Isso levou 13 anos para ser feito. Nós tivemos que buscar os dados em todos os municípios brasileiros. Nós tivemos que padronizar um plano de contas comum para podermos comparar laranja com laranja, banana com banana. Tivemos que parametrizar essas informações para você poder comparar um serviço feito numa cidade pequena com uma cidade média ou uma cidade grande. Então, você pode saber que a cidade X é mais eficaz na sua limpeza porque um limpador público lá limpa 100 metros quadrados por dia ou por hora, ou seja lá como for a medida disso. Então, você consegue comparar com o outro e consegue comparar custos e a eficácia do trabalho. Com isso, saíram 40 indicadores de gestão pública, que vão de saúde, educação, infraestrutura, segurança, enfim, procurando olhar o município de vários ângulos. E num trabalho excelente, no Instituto Áquila e a Band entrando agora junto na parte dela de comunicação, está pronto. E esse é o primeiro ano que a gente vai reconhecer os melhores prefeitos dos diversos estados brasileiros. E depois, nós vamos fazer uma final em Brasília, quem são os melhores dentro dos melhores. Esse material é de uma riqueza ímpar, porque com ele você consegue enxergar aonde cada município está, aonde ele está bem, aonde ele tem deficiência. Com isso você consegue calcular o orçamento. E nós queremos que isso chegue na mão do usuário, na mão do cidadão de qualquer cidade brasileira. E olhando aqueles dados, ele possa acompanhar o gestor público. Esse gestor que tem uma vida hoje muito difícil, onde ele é cobrado muitas vezes pelo Ministério Público com 250 mil perguntas por semana, que se ele for parar para responder, ele não governa a cidade. Nós temos tudo indexado,
desde a nossa Constituição até o quanto o sujeito tem que investir em cada setor. Bom, se ele foi eleito pelo povo, foi para fazer as mudanças que aquela região precisa. Então, ele precisa ter liberdade de tomar uma decisão e poder implantar a sua decisão. E não ficar do jeito que está hoje, essa gritaria e esse monte de acusação o dia inteiro, e depois não acontece nada. Mas o sujeito continua processando. Mesmo você ganhando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, o gestor público passa a ser processado pelo que faz, pelo que ele não faz, pelo que ele gostaria. Então, não é fácil a vida do gestor. E a Band quer premiar isso, quer premiar quem conseguiu atravessar essa selva, quem conseguiu atravessar este pântano e fazer uma boa gestão. Esse é o Oscar da gestão pública e é com ele que nós queremos estar juntos. Estaremos fazendo agora, ano após ano, procurando premiar quem fez, quem cuidou melhor da sua cidade e do seu município. Muito obrigado. Um dos objetivos do Prêmio Band Cidades Excelentes é divulgar e compartilhar boas práticas de gestão pública. Minas Gerais tem mais de 500 cidades que ainda estão em desenvolvimento e que precisam desse intercâmbio de métodos e ideias. Na reportagem a seguir, você conhece como foi feita a classificação dos municípios. Uma das grandes preocupações com a chegada da pandemia foi garantir respiradores para quem precisasse. O problema é que os fornecedores exigiam um pagamento adiantado para entregar os equipamentos com custo adequado e prazo ideal. Conseguimos uma forma de utilizar recursos que estavam em garantias judiciais para que a Justiça pudesse antecipar pagamentos judiciais. Isso é uma forma de se utilizar a inteligência por meio da criatividade. Práticas como esta mostram por que o Estado de Minas Gerais tem na eficiência fiscal quase 62 pontos no IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, primeira plataforma do país baseada em inteligência artificial a contemplar dados de todos os municípios brasileiros. São 41 indicadores públicos ligados a 5 pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. A escala vai de 0 a 100. Até 50 pontos, a cidade é considerada em situação crítica. Entre 50 e 65 pontos, em desenvolvimento. Entre 65 e 80 pontos, desenvolvida. E acima disso, é considerado uma cidade excelente. Minas Gerais, o estado brasileiro com mais municípios, tem quase 2/3 deles em desenvolvimento. 3% das cidades do estado são excelentes em eficiência fiscal e saúde e bem-estar, e 2% em educação e desenvolvimento. Para a Secretaria de Planejamento do Estado, o emaranhado de leis e a burocracia dificultam o trabalho do gestor. Em Minas Gerais, por exemplo, de cada R$1 arrecadado com ICMS, apenas 39 centavos podem ser usados com liberdade. A maior parte está amarrada por determinações judiciais. Então a gente precisa transformar um pouco essas amarras que se colocam, trazer novos tipos de controle por resultados, controle por metas, para que aí sim a gente possa trazer ao gestor público a liberdade de atuação para aquilo que a sociedade mais precisa em cada momento. Para incentivar a melhoria da realidade dos municípios brasileiros através da premiação das boas práticas na gestão pública, o Grupo Bandeirantes criou o Prêmio Band Cidades Excelentes. A etapa nacional acontecerá em novembro. Em parceria com o Instituto Áquila, a premiação vai analisar todos os municípios do país. As pessoas veem a gestão pública com maus olhos, mas a gestão pública, o principal propósito dela é fazer o bem, é melhorar a vida das pessoas, é garantir que as pessoas tenham acesso a serviços públicos de melhor qualidade. E é fundamental que se reconheça as boas iniciativas para que as boas iniciativas se tornem realidade em cada vez mais municípios no país. O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa pioneira e nosso país nunca houve um reconhecimento para os bons resultados alcançados na gestão pública. E neste programa especial você vai conhecer as cidades mais bem colocadas na etapa estadual do prêmio e as vencedoras que irão concorrer ao Prêmio Nacional, isso em novembro.
Vamos saber do governador Romeu Zema, que está conosco aqui no estúdio, qual a importância do Prêmio BAN de Cidades Excelentes para valorizar e estimular mudanças na gestão dos nossos municípios. Muito boa noite, governador. Qual a importância desse prêmio para a melhoria da gestão pública no país? Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Esse prêmio, não só para Minas, como para o Brasil, tem uma importância enorme. Eu sempre atuei em gestão, desde criança. E posso dizer que não existe nada melhor em gestão do que você ter boas referências, bons exemplos. E o que esse prêmio vem fazer é exatamente isso. Aquele prefeito que hoje enfrenta alguma dificuldade na área de infraestrutura vai poder aqui se espelhar em prefeitos que têm um desempenho excepcional nessa área. E assim, na educação, na saúde, na qualidade de vida, no controle das finanças. Então, nós teremos aqui, através dessa premiação, prefeitos que vão servir como referência. E gestão é sempre uma questão de método, de disciplina, não é uma questão de ter gênios para poder fazer diferença. E o Brasil é carente de bons gestores. Hoje o povo sofre, muitos órgãos públicos não prestam um serviço adequado, exatamente porque não seguem algumas regras fundamentais. E o que nós vamos assistir aqui é você ter essa perspectiva de trilhar esse caminho que vai ajudar a fazer com que o dinheiro que o cidadão paga com tanto sacrifício renda mais e acabe tendo como consequência um melhor serviço público. Agora, governador, com base na sua experiência, na gestão do Estado, uma boa gestão pode fazer com que sobrem recursos para melhorar de fato a vida das pessoas? Com toda certeza. Eu sempre falo que há famílias que vivem bem com uma renda total de R$4.000 e famílias que vivem mal com uma renda o dobro ou até o triplo desse valor. Então, você ter prioridades, você acompanhar, você fazer aquilo que é mais importante é fundamental. E a gestão pública no Brasil carece muito de melhorias, de boas ferramentas. E o que a BAN e o Instituto Áquila estão fazendo é disponibilizar isso para todos os prefeitos do Brasil. Agora, com base em todos esses critérios analisados, o senhor acredita que, às vezes, um município que está com um desempenho mais fraco, digamos assim, esse gestor vai se sentir mais estimulado, a tentar melhorar esses dados? Então, aí tem um lado muito bom, porque você acaba, querendo ou não, dando uma chacoalhada. Quando a população vê que o seu prefeito, comparado com a cidade vizinha, que tem o mesmo porte, está muito melhor ou muito pior, isso serve como reconhecimento e também como um inconveniente, o que é bom. Aqueles que estão indo mal precisam saber que estão indo mal. O problema é que muitas vezes ele está indo mal e não tem conhecimento disso. E esse ranking vai poder mostrar. Eu falo que esse ranking é como se fosse uma professora aplicando um exame nos alunos. Alguns estão bem preparados e outros precisam melhorar. Então, vai ser muito bom. Alguns prefeitos, infelizmente, vão se sentir incomodados, mas isso vai fazer com que eles revejam o que está sendo feito. Não estamos, acho que, querendo condenar ninguém, mas queremos mostrar que boas ferramentas estão disponíveis e acessíveis a todos. Muito obrigado, governador. Daqui a pouquinho eu quero a sua participação para a premiação das cidades vencedoras. Prazer. Boa noite. Neste momento, todas as filiais da Rede Bandeirantes, espalhadas pelas capitais brasileiras, estão realizando essa mesma cerimônia. E já vou adiantar um dos resultados do prêmio para os municípios mineiros. Além das 3 cidades vencedoras, que vamos anunciar daqui a pouco, também foi analisado o desempenho das cidades separadamente nos 5 pilares que estruturam a análise da gestão dos municípios. E temos uma vencedora para cada grupo de cidades reunidas conforme o número de habitantes. Confira então os 15 municípios que se destacaram aqui no estado.
No pilar Eficiência Fiscal e Transparência, o Prêmio Band Cidades Excelentes identificou 7 indicadores fornecidos pelo IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. São eles o percentual de endividamento do município, a autonomia fiscal, capacidade de investimento, investimento per capita, ou seja, por habitante, e ainda resultado fiscal, índice de transparência e aderência ao plano de contas criado pelo Tesouro Nacional. Considerando o pilar de eficiência fiscal e transparência, na categoria até 30 mil habitantes, as finalistas são Catas Altas, Itatiaia-Sul e Mar de Espanha. A vencedora é Itatiaia-Sul. Entre as cidades com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, concorrem Itabirito, Nova Lima e Santa Bárbara. E é Santa Bárbara que está com a pontuação mais elevada. E na categoria de municípios com mais de 100 mil habitantes, as melhores pontuadas são Itabira, Pouso Alegre e Uberaba. Uberaba é a vencedora. No pilar Educação, o Índice de Gestão Municipal Áquila analisa o nível de analfabetismo na população acima de 15 anos. Qual é a expectativa de anos de estudo, a taxa de abandono nos anos finais do ensino fundamental e também nos primeiros anos dessa etapa de estudos. E ainda, quais são os gastos por aluno dentro do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, coordenado pelo governo federal. O resultado do IDEB nos anos finais do ensino fundamental, nos anos iniciais, a distorção por idade no ensino fundamental e qual é o acesso à educação infantil pelas creches do município. No pilar Educação, as finalistas do grupo de municípios com até 30 mil habitantes são Caetanópolis, Japaraíba e Ribeirão Vermelho. E é Japaraíba a vencedora. Analisando as cidades com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, se destacaram Cambuí, Formiga e Santa Bárbara. E Cambuí é o destaque mineiro. E na categoria acima de 100 mil habitantes estão na final Conselheiro Lafayette, Montes Claros e Varginha. A cidade com melhor desempenho é Conselheiro Lafayette. No pilar Saúde e Bem-Estar, temos 6 indicadores do IGMA. São eles: cobertura da Estratégia Saúde da Família, expectativa de vida ao nascer, número de leitos hospitalares pelo SUS por 1.000 habitantes, número de profissionais de saúde também a cada grupo de 1.000 habitantes, proporção de internações sensíveis à atenção básica e qual é a taxa de mortalidade infantil no município. Na área da saúde e bem-estar, as finalistas com até 30 mil habitantes são Estrela do Indaiá, Gurinhatã e Monjolos. A cidade de Estrela do Indaiá supera todas as concorrentes. Já no grupo daquelas que têm entre 30 mil e 100 mil habitantes, disputam o primeiro lugar Brasília de Minas, Sarzedo e Taiobeiras. A vencedora é Brasília de Minas. E na categoria acima de 100 mil habitantes, concorrem Barbacena, Lavras e Montes Claros. Lavras tem o melhor resultado. No pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, o Prêmio Band Cidades Excelentes analisou mais 7 indicadores do IGMA. São eles: condições ambientais urbanas, habitacionais, infraestrutura urbana, serviços coletivos urbanos, abastecimento de água e ainda frota de veículos por habitante e deslocamento da casa ao trabalho. Confira agora as 3 cidades mineiras que se destacaram no pilar de infraestrutura e mobilidade urbana. Com até 30 mil habitantes são elas: Araporã, Cachoeira Dourada e Itaú de Minas. Cachoeira Dourada é a número 1. Com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, chegaram à final Cataguases, Monte Carmelo e São Lourenço. A vencedora é São Lourenço. E entre aquelas que têm mais de 100 mil habitantes, a disputa ficou entre Divinópolis, Patos de Minas e Uberlândia. E Patos de Minas tem o melhor indicador. O quinto pilar é o de desenvolvimento econômico e ordem pública. Nele, o IGMA concentra 10 indicadores. São eles: PIB per capita, índice Gini de renda familiar per capita, que analisa o grau de concentração de renda em determinado grupo, jovens que completaram o ensino médio, a parte da população que completou o ensino superior e ainda porcentagem de pobres na população, a renda domiciliar per capita, nível de emprego, taxa de homicídios, mortes por arma de fogo e mortes no trânsito. Neste pilar, com até 30 mil habitantes, se destacam Arapuá, Bom Jesus da Penha e Conquista. A cidade mais bem posicionada em Minas é Conquista.
Entre aquelas com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, concorrem Arcos, Nova Lima e Santa Rita do Sapucaí. Nova Lima está no topo do ranking. E na categoria das cidades com mais de 100 mil habitantes, as finalistas são Araxá, Lavras e Poços de Caldas. E a vencedora é Lavras. E você aí de casa pode consultar a nota da sua cidade na plataforma do IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. E ainda pode comparar, claro, com outro município. Como é que você faz? Você vai acessar de forma gratuita o site igma.aquila.com.br. E qual é o papel dos servidores na busca por uma gestão mais competente e que faça render cada centavo pago pelos contribuintes? Quem responde essa pergunta é o presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, o Gilvan Lacerda, que também é o vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Muito boa noite, Gilvan. A gente sabe que os prefeitos, eles são eleitos, acaba o mandato, às vezes troca o prefeito, enfim, mas os servidores ficam. Então, qual que é a importância, né, de um prêmio como esse, de ter essa transparência desses dados para que a gestão, por parte dos servidores, siga avançando, siga crescendo? Sim. Uma boa noite a todos que nos assistem. Isso é de fundamental importância, porque existe uma continuidade na administração pública. Então, o gestor eleito, ele é passageiro, mas aquele serviço ele continua sendo prestado. Então, a capacitação dos servidores, o envolvimento e comprometimento deles no sentido de fazer uma administração cada vez mais eficiente é fundamental para a gente cumprir o nosso dever de gestor público, de servidor público, que é devolver ao cidadão aquele dinheiro que ele paga de imposto, porque o dinheiro público, na sua essência, não existe. Ele é dinheiro do cidadão, da iniciativa privada, que contribui com os impostos e ele tem que voltar para ele com um serviço público de qualidade. E a eficiência na gestão, a cidade excelente, é o caminho para que a gente possa chegar a isso. E o cidadão, Gilvan, ele pode ajudar nessa busca por melhoria? Ele pode cobrar de alguma forma? Com certeza, ele pode ajudar observando em quem que ele vota, observando a forma de quem ele votou está administrando, se quem está fazendo, está à frente dos trabalhos, está fazendo o que fala, para ele poder votar melhor, escolher melhor os seus gestores. E pode também fazer o acompanhamento hoje com todas as ferramentas que existem de transparência para ver o que está sendo feito do dinheiro que é dele, que o dinheiro é do cidadão. Nós estamos com a responsabilidade apenas de aplicá-lo, para poder fazer boas escolhas e a gente conseguir ter uma administração melhor com a participação popular. Agora, Gilvan, um dos objetivos do prêmio é estimular boas gestões, né, a melhoria, enfim. Na sua opinião, quais são as melhores formas de incentivar, né, essa melhoria da gestão pública? Essa iniciativa da Rede Band ela é louvável e digna do nosso reconhecimento e agradecimento, porque ela premia os bons gestores, com isso melhora a autoestima de quem está fazendo o trabalho, faz se dedicar mais para manter esses níveis de excelência de quem está sendo premiado e divulga essas boas práticas para os demais seguirem esse exemplo e se aperfeiçoarem, né? Que talvez a administração pública ela é tão complexa, com tantas ações, que o gestor talvez até não faz a devida alimentação dos sistemas. E com isso ele vai despertar, talvez eu estou sendo bom aqui em alguma coisa, mas eu não estou nem alimentando o sistema. Detalhes que precisam ser aperfeiçoados na gestão para a gente chegar na gestão de excelência. Porque a gente reclama muito, né? Nós gestores reclamamos, porque é muito difícil administrar uma cidade. A administração municipal, principalmente, ela é muito complexa e somos muito cobrados por um controle externo que ainda é ultrapassado, que controla por procedimentos. Sim. Então, a gente precisa mudar isso, mudando a legislação do país, desconcentrando a receita na União, mas nós precisamos, urgentemente, lutar contra um mal que nos afeta de dentro para fora na gestão pública, que é a falta da capacidade na gestão. Nós precisamos aperfeiçoar a gestão. E agradecemos aqui ao Instituto Áquila e à Band por essa iniciativa de nos dar esse suporte para que possamos aprimorar a gestão dos municípios de Minas Gerais e do Brasil. Agora, vale também a troca de experiência entre os prefeitos, marcar aquele cafezinho, às vezes até a AMM pode ajudar nisso, né? Com certeza, a AMM tem feito isso e eu sempre digo nesses encontros que a gente faz que essa troca de experiências, a aproximação dos municípios, né? Nós temos um estado tão diversificado, com tanta diferença geográfica, climática, econômica, e que a nossa união ela é fundamental, e a AMM busca fazer isso para poder a gente vencer os desafios que temos com as parcerias com as outras esferas, e hoje a gente tem um governo que é parceiro dos municípios, um governo do Estado, e isso é fundamental para a gente poder vencer os desafios e cumprir o nosso papel, prestar um serviço público de qualidade, com eficiência na aplicação do dinheiro que é do povo, tem que voltar para o povo com eficiência. Muito obrigado, Gilvan. Assim como eu combinei com o governador Romeu Zema, conto com a sua participação daqui a pouco para a entrega do prêmio para as cidades vencedoras. Sim, senhor.
Vamos lá, vamos falar agora vamos conhecer, na verdade, os 9 municípios mineiros agrupados por tamanho da população que na análise geral de desempenho se destacam. Na lista estão as 3 cidades que serão premiadas hoje aqui no programa. Expectativa, hein? Vamos conferir. Em ordem alfabética, as cidades que lideram na categoria de até 30 mil habitantes são Albertina, Japaraíba e Pedra do Indaiá. Considerando os municípios com 30 mil a 100 mil habitantes, temos Cambuí, Nova Lima e Sarzedo. E na condição de cidades com população acima de 100 mil habitantes, os destaques são Lavras, Patos de Minas e Varginha. Pois é, e dessa lista de 9 cidades vão sair os 3 municípios vencedores do Prêmio Band de Cidades Excelentes. Mas antes de anunciá-los aqui, eu vou conversar com o especialista que comandou a equipe que criou o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, cujos dados foram usados pela equipe do Prêmio Band de Cidades Excelentes para identificar as localidades mais bem administradas do nosso país. Raimundo Godoy é o presidente do Grupo Áquila, uma empresa de consultoria com ampla experiência em gestão pública no Brasil e também no exterior e que está sediada em Nova Lima, na região metropolitana. Raimundo, muito boa noite. Boa noite, André. Prazer estar aqui com vocês. Qual foi o objetivo ao criar a plataforma IGMA, que reúne dados sobre a gestão dos 5.570 municípios brasileiros? Bom, nós prestamos serviço ao setor público desde há 20 anos. E o grande desafio, logo quando começamos, ter dados confiáveis que pudessem criar uma informação e gerar um conhecimento para que o gestor público pudesse tomar uma ação. Então, na gestão, como que você antecipa o futuro? Quando você tomou ação, aí você já começa a trabalhar de forma diferente. Então, ao longo desses 20 anos, a grande dificuldade era ter dados confiáveis. E há 13 anos, nós começamos com o Grupo Band a enfrentar esse desafio. Criar uma plataforma que fosse útil, de forma fácil, de forma que todas as cidades brasileiras pudessem participar. Coisa assim, do mais, elementar possível. Esse foi o grande desafio. E trabalhamos muito. Nós lutamos muito para que isso fosse possível. Então, a partir de 2016, nós começamos a lançar os primeiros resultados e as respostas foram muito interessantes. Nós começamos, então, a idealizar o modelo. Quer dizer, o que é essencial, o que é estrutural e o que é excelência, né? A excelência é um hábito, né? É como você pratica todos os dias. Eu faço o melhor com os recursos que eu tenho ou eu faço o possível? Então, esse foi o grande desafio, lançar uma plataforma dessa envergadura. Agora, eu imagino qual tenha sido a sua reação ao saber da criação desse prêmio, né? Bom, quando apresentamos assim os rascunhos, né? Sim. Nós não imaginávamos que poderíamos ser convidados a participar de um evento como esse. Nós nunca imaginávamos, com muita humildade, que nós pudéssemos fazer parte, né, de um evento desta magnitude, que esteja presente em todo o Brasil. Mas, para nós, além de ser assim, uma satisfação, mas uma enorme responsabilidade de promover e discutir o futuro do Brasil. Agora, só para não ficar nenhuma dúvida, né? O IGMA ele acaba sendo um raio-x para que o prefeito tenha ali todos os dados, para saber onde melhorar, onde ele está bem. É isso, porque são 5 pilares, né? Quer dizer, quando nós pesquisamos o que é excelência, nós buscamos 360 municípios brasileiros e 90 cidades do exterior. Mas o que é excelência? O que é uma cidade excelente? E por que as cidades? Viu, André? Por que as cidades? Porque todos nós fazemos parte de uma cidade. Então, nós temos que melhorar as cidades. Então, são 5.000. O que é o Brasil? A soma de 5.570 municípios. Então, todos nós estamos ali. Então, o que é a estrutura? Então, a essência é a eficiência fiscal e a transparência. Isso é essencial para que aconteça. E os 5 pilares estruturais que criam assim, o ciclo de desenvolvimento do ser humano. Então, o último pilar, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, produz riqueza e alimenta o primeiro. Perfeito. Raimundo, eu queria dar os parabéns pelo seu trabalho, de toda a equipe do Áquila, nesse verdadeiro raio-x mesmo, desse norte para os gestores do nosso país. Agradeço muito a oportunidade e nós do Áquila, aqui representando o Instituto Áquila, somos 500 profissionais, para mim uma enorme satisfação, um orgulho e torcer para que, de fato, como disse o Johnny Saad, seja o Oscar dos municípios brasileiros, né?
que os gestores realmente que fazem a diferença sejam premiados. Muito obrigado pela oportunidade. Pois é, e se é Oscar, tem prêmio. E assim como eu combinei com o governador Romeu Zema, com o Gilvan da MM, eu quero também que o senhor volte daqui a pouco para premiar aí os nossos gestores vencedores. Muito obrigado. Pois é, e daqui a pouco, então, nós vamos anunciar os 3 municípios mineiros vencedores do Prêmio Band Cidades Excelentes. Dentro de alguns instantes estaremos de volta e, claro, você não vai perder, né? Estamos de volta com a cerimônia de entrega do Prêmio Band Cidades Excelentes. Estamos anunciando nesta noite quais são os municípios com gestão mais eficiente dentro de 5 parâmetros técnicos. Vamos lembrar, então, quais são eles? A gente vai trazer aqui no telão. Primeiro, eficiência fiscal e transparência. Segundo, educação. Terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, infraestrutura e mobilidade urbana. E, para fechar, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Então, eu imagino que você aí de casa esteja curioso para saber se a cidade na qual você mora está ou não entre as 3 mais bem administradas do nosso estado. Pois então, vamos saber que cidades são essas, merecedoras do Prêmio Band Cidades Excelentes, inédito no nosso país. Eu lembro que uma cidade excelente precisa ter, de acordo com os critérios do IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, mais de 80 pontos. Em Minas, ainda não temos nenhuma cidade nesse patamar. Mas um dos objetivos do prêmio é divulgar boas práticas de gestão e tornar ainda mais relevante o papel dos prefeitos, que fazem um bom trabalho administrando os recursos públicos. Vamos então apresentar a primeira categoria, e é aquela formada pelas cidades com até 30 mil habitantes. A primeira vencedora, que vai representar Minas Gerais na disputa nacional em novembro, nessa categoria é... A resposta vem com o nosso repórter Cid Marcos. Acompanhe. O puro som de Minas Gerais. Dá gosto de ouvir, e seu Antônio e a filha não poupam os ouvidos. Os dois vieram de Belo Horizonte para ficar pertinho dessa sinfonia. Sempre a gente está frequentando aqui e para mim não existe lugar melhor do que um lugar desse aqui. No caso, a toada da água é em Pedra do Indaiá, município do Centro-Oeste Mineiro. A cidade tem pouco mais de 3.400 habitantes. Pequenininha, mas grande no potencial turístico. Tem muita coisa para conhecer, muito ponto turístico. A começar por uma visita à centenária igrejinha de São Miguel Arcanjo, a principal atração dentro da cidade. Mas é neste tapete verde, na zona rural, que a coisa ganha imensidão e ganha também o sabor. Vai um pedacinho de queijo aí, e esse tá bom, viu? Salgadinho, temperadinho. O engraçado é que quando a gente fala a palavra Minas Gerais, em qualquer lugar do Brasil, uma das primeiras coisas que vem à cabeça de quem está ouvindo é queijo mineiro. O legal é saber que isso também não sai da cabeça de quem é daqui, de Pedra do Indaiá. É o caso deste craque em produzir queijos. Neymar pensa nisso todo dia. O queijo aqui eu faço ele de segunda a segunda e com os outros. E cada dia tentando melhorar para atender melhor meus clientes, né? O município mapeou os produtores da região que agora fazem parte de uma rota do queijo. Nós não tínhamos um mapeamento turístico do município. Nós iniciamos o mandato com uma empresa especializada para mapear todo o potencial turístico do município, potencial cultural, potencial esportivo. E dentro disso, dentro do potencial turístico, nós encontramos muitas empresas que estavam às vezes escondidas, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente tem aqui um grande potencial do queijo, que é um distrito que nós temos, que é Lambari. Ele foi incluso em uma rota do queijo do estado para que a gente possa vender mais. A rota ainda não foi lançada oficialmente. Mesmo assim, o Neymar está fazendo o golaço. Aumentou as vendas em 20%. O telefone não para, né? Sempre gente querendo de outros estados, procurando queijo. A gente sempre procura almejar o topo, né? Procurar vender mais. Diante disso e de incentivos à criação de pequenas empresas, Pedra do Indaiá se destacou na categoria municípios com menos de 30 mil habitantes, no Prêmio Band Cidades Excelentes. O bom índice na saúde se explica pelos investimentos feitos em reformas e infraestrutura.
Além de contar com 100% de cobertura de equipes de saúde da família, as unidades terão também atendimento odontológico. Isso nos permite dar não só qualidade de vida para a população, mas também mais qualidade no atendimento. Hoje a gente consegue dar uma resposta de sobrevida para o paciente muito maior dentro do município. Por isso, em Pedra do Indaiá, saúde e bom gosto sempre. Muito legal. O presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, vai fazer a entrega do certificado da premiação das cidades excelentes para o prefeito de município Pedra do Indaiá, Matheus Marciano dos Santos. Prefeito, meus parabéns, né? Eu queria saber do senhor se o senhor se sente mais motivado ainda, né, com o prêmio, e está confiante, né, porque vem aí a etapa nacional. É nacional, e Pedra do Indaiá não veio para brincar, não. Exatamente. Bom, eu disse há pouco o quanto esse prêmio é expressivo ao premiar a boa gestão. Tenho 33 anos, já fui vice-prefeito, e sei do quanto é difícil. Pedra do Indaiá, apesar de ser uma cidade pequena, com menos de 4 mil habitantes, os recursos também são pequenos. Você aplicar esse recurso de volta para a população se torna um grande desafio, né? E esse reconhecimento que vem pela Band, pelo Instituto Áquila, é para nós motivo de muito agradecimento, né? E eu tenho certeza que outros gestores vão, claro, se espelhar naqueles que foram aqui agraciados com o prêmio, para que possam também aplicar bem os recursos em suas cidades. O senhor vai dividir aí as ideias, né? Passar para os prefeitos da região o que vem dando certo para a cidade estar tão bem aí nos índices? Olha, vai ser um prazer, na verdade, o que a gente puder colaborar com os prefeitos da região, mas o que mais dá certo é investir. O investimento na população é o que nós temos feito. Nós vimos na reportagem que nós investimos nas empresas locais. Se você gera renda, se você gera recurso para as famílias, esse recurso retorna para o próprio município, cerca de R$ 600 por habitante. Nós vamos fechar o ano com R$ 800 por habitante. E ano que vem, com certeza, aumentar isso. Mas é na simplicidade, é na forma simples de se fazer e na alegria do povo e deixando o povo participar da gestão que a gente consegue fazer uma boa gestão. Agora, chamou a atenção o desempenho na eficiência fiscal e transparência. Qual que é o segredo, né, para fazer esse dinheiro render, né, o dinheiro do cidadão? O segredo é rezar muito. Mas nós temos tido uma boa gestão fiscal, graças a Deus, tem uma boa controladoria. Nós olhamos muito onde vamos aplicar para que esse recurso possa realmente fazer fartura para a população. Agora, o município do senhor se destacou em saúde e bem-estar. Como é que foi lidar com o desafio da pandemia? Continua o desafio aí, né? Uma situação muito complicada para todos os gestores. Nós, graças a Deus, tivemos poucos óbitos e, infelizmente, tivemos poucos óbitos, mas não foi fácil a nenhum gestor trabalhar nesse período de pandemia. O período mais crítico que nós tivemos 3 meses de alta, mas com um investimento em algo diferenciado, que foi a conscientização da população. Nós fechamos pouco o comércio, nós fechamos pouco as áreas do comércio como um todo, fechamos pouco a cidade, porque nós buscamos mais a consciência. Conversamos pessoalmente com os comerciantes, dizendo o seguinte: olha, se você receber 2, 3, 4 pessoas, que é uma graça de cidade pequena, a gente pode ter isso, né? Você vai poder ficar aberto. Se você abrir para todos, vai ficar mais difícil, nós vamos ter que ficar fechado. Fechamos muito pouco e conseguimos, assim, manter o comércio, manter a eficiência. Na saúde, nós investimos muito, investimos principalmente em pessoal. Vimos que um dos índices é a questão de pessoal trabalhando por número de habitantes, a cada 1.000. Hoje nós temos 17 pessoas a cada 1.000 habitantes trabalhando na saúde. Temos uma cobertura de 100% de ESF. Então, graças a Deus, é uma cidade pequena que foi bem estruturada e que está sendo cada vez mais e que nós conseguimos passar pela pandemia graças a essa boa gestão da saúde. Parabéns, prefeito. Obrigado pela sua participação e uma boa sorte
no restante do mandato e também nessa etapa nacional do prêmio. Muito obrigado. E vamos ganhar no nacional, viu? Se Deus Vamos quiser. torcer, a gente está torcendo para os municípios mineiros. Pessoal, e qual é a cidade mineira mais bem administrada na categoria com população entre 30 mil e 100 mil habitantes? A repórter Daniela Malman foi até lá, foi fazer uma visita e a gente vai conferir. Por aqui, o tempo parece passar devagar. As conversas corriqueiras na calçada, o regar das plantas, um dia a dia tranquilo. A leitura do jornal na praça faz parte da rotina do seu Ademar, morador de Nova Lima há quase 7 décadas. Toda a vida que eu conheço Nova Lima sempre foi muito boa em educação e saúde. Nós estamos no centro de Nova Lima, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de Belo Horizonte. E segundo os dados do IBGE, tem pouco mais de 97 mil habitantes. Aqui na praça, onde nós estamos agora, nós conseguimos perceber que o estilo de vida por aqui é mais pacato, interiorano. Mas percorrendo alguns quilômetros em direção a Belo Horizonte, o cenário é completamente outro. Diversos condomínios de alto padrão e um centro comercial movimentado. Segundo a prefeitura, esse contraste é positivo para o desenvolvimento da cidade. A vinda dessas pessoas para o município acaba desenvolvendo de uma forma muito natural o ambiente de negócios, né? Que acaba gerando oportunidades também para a população do centro histórico e dos demais bairros de Nova Lima. A cidade é um dos destaques do prêmio BAN de Cidades Excelentes na categoria de cidades entre 30 e 100 mil habitantes. O município se destacou principalmente em 3 índices: eficiência fiscal e transparência, educação e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Segundo o prefeito, o destaque do município está no plano de recuperação socioeconômico, que engloba 6 pilares. Entre eles, a saúde, com destaque ao combate à pandemia e à celeridade da vacinação, a educação, com um retorno pioneiro na região metropolitana das aulas presenciais, aumento do valor e do prazo do auxílio emergencial, apoio aos microempreendedores com microcrédito municipal e o investimento de mais de R$500 milhão para a área da cultura. A gente conta muito com a participação popular. Eu acho que esse equilíbrio entre poder público e a sociedade construindo as soluções para os desafios que estão colocados da pandemia nos ajudam a superar isso de uma forma melhor e colocam Nova Lima como uma cidade de destaque. Pois é, e a entrega do Prêmio BAN de Cidades Excelentes ao prefeito do município de Nova Lima, João Marcelo Diegues Pereira, será feita pelo presidente do Grupo Áquila, Raimundo Godoy. Prefeito, Nova Lima já é considerada excelente em eficiência, transparência fiscal, está quase lá em educação. Quais são os planos do senhor para fazer todas as áreas chegarem nesse nível de excelência? Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro, registrar a alegria de Nova Lima ser premiada e poder representar nosso estado, né, na etapa nacional. Estamos muito felizes com isso. Isso mostra que os novalimenses, ao apostarem numa gestão jovem, numa moderna, numa gestão técnica, a gente já consegue apresentar bons resultados. E o nosso objetivo é investir e investir da maneira correta. No nosso governo, cada centavo conta e conta muito. E é investindo nessas áreas que a gente quer buscar cada vez estar mais próximo de um nível de excelência que atenda bem os nossos cidadãos. A gente sabe que existem muitos desafios. Nova Lima, tanto na área da educação, na saúde, em todas as áreas, mas estamos dispostos, com muita determinação, com muita garra, a enfrentá-los e realizar os investimentos que, com certeza, vão melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos novalimenses. Eu fiz essa pergunta para o prefeito anterior e não posso deixar de fazer. Como fazer o dinheiro do cidadão render, né? Essa questão da eficiência? Qual é a fórmula que o senhor pode contar para os outros prefeitos mineiros? Olha, eu acho que o Brasil, de uma forma geral, enfrenta desafios na administração pública que precisam ser superados. E esses desafios serão superados dia após dia com gestores que tenham um olhar técnico sobre processos, fluxos, uma administração voltada em tornar
o gasto do recurso público cada vez mais eficiente. Isso não é fácil, porque nós temos uma cultura no país onde muitas vezes as questões políticas ainda são superiores a essas questões técnicas. E nós precisamos avançar nisso. Nosso governador tem dado um grande exemplo no governo de Minas e em Nova Lima nós temos buscado replicar dentro da nossa realidade. O secretariado e nossa equipe são por pessoas técnicas, pessoas preparadas para fazer esse recurso girar, retornar em serviço, em qualidade de vida, e não é fácil no emaranhado de legislações, mas a gente tem buscado fazer isso e eu acho que hoje é a demonstração de que nós temos, de certa forma, alcançado esse objetivo. Saúde e bem-estar, prefeito, qual é o próximo investimento que o senhor pretende fazer na cidade de Nova Lima? Olha, a pandemia, ela nos colocou grandes desafios, nós realizamos importantes investimentos na ampliação do atendimento no nosso município, na testagem em massa, na vacinação, claro, mas eu acho que nesse momento nós temos condições de olhar para o futuro e encarar os desafios da saúde de uma outra forma. Nós pretendemos melhorar o atendimento, principalmente em regiões que são mais distantes do centro da cidade, como a região do Jardim Canadá, Água Limpa, e que precisam de uma atenção ainda mais especial. Nosso governo está empenhado nisso. E a questão da segurança, por exemplo, o que o senhor está pensando ali em termos de investimentos? Nova Lima apresenta já bons índices de segurança. Sim. Nós queremos melhorar a infraestrutura da nossa guarda municipal com um centro de treinamento que seja capaz de realizarem periodicamente as reciclagens necessárias. E já disse ao governador também o nosso desejo de que a companhia independente que hoje atua no nosso município possa ser transformada num batalhão. Vamos contribuir, o governo do estado também, eu tenho certeza, e a gente espera que em breve essa possa ser uma importante conquista para a segurança da nossa cidade. Prefeito, parabéns pelo seu trabalho e uma boa sorte no restante da gestão e também na etapa nacional do prêmio. Muito obrigado. Vamos estar lá defendendo o que a gente acredita, que não há de se pensar em desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico e vice-versa. Tá muito certo, obrigado. Prefeito, muito obrigado, parabéns novamente. E chegou o momento de conhecermos o município que vai representar Minas Gerais na etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria acima de 100 mil habitantes. Ele está localizado na confluência entre as regiões sul e oeste do nosso estado. Qual será? A nossa equipe deu um pulinho lá na região do Campo das Vertentes para saber os diferenciais da cidade de Lavras, a grande vencedora. Confira a reportagem. Arraial dos Campos de Santana das Lavras do Funil. Sabe onde fica? Fica no sul de Minas. É hoje simplesmente Lavras. Do transporte pelos rios e ferrovias, veio o desenvolvimento no final do século XIX. A cidade foi apontada como a terra dos ipês e das escolas. Até hoje honra o título. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. Na pandemia, Vânia deixou as salas de aula para ensinar pela TV local. Para mim é uma alegria muito grande estar no meio das crianças, poder brincar com elas, poder levar um pouquinho de alegria, de aprendizado para elas, né? É um trabalho bem lúdico e as crianças amam, né? É uma festa. As aulas pela TV foram parte do plano da cidade para não deixar na mão os alunos carentes, sem internet. Do sofá de casa, a Alessandra assistiu a tudo junto com a filha Alícia, de 5 anos. Pela TV é bem melhor, porque a criança interage mais, assim, a professora contando as histórias, ela vai interagindo junto, de casa, foi muito boa. Das mais de 20 escolas de Lavras, pelo menos a metade passou por reformas. Uma luz que se acende, com P maiúsculo de progresso. Onde não tinha escola, estamos construindo novas escolas. Nas escolas rurais, remodelamos todas. Tivemos quase que demolir para fazer outras de tão precárias que não tinham condições de receber as nossas crianças. Mas todas as escolas da nossa rede pública municipal passaram por reformas, modernização de estrutura física para receber as crianças, o que ocorreu no dia 6 de agosto. São 10.500 alunos beneficiados. O número chegará a 11.500 com 5 novas escolas que estão sendo construídas. A educação é o que leva a gente para vários lugares, né? Sem o estudo, né, as crianças que estão começando não é nada, né?
Este avanço fez Lavras se destacar no Prêmio BAN de Cidades Excelentes. O sucesso no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico tem explicação clara. É quando se vê abandonada uma antiga fábrica de autopeças, que gerava 1.200 empregos, e se entende o motivo do sucesso. Toda essa área vazia aqui vai ser coisa do passado. O galpão está recebendo limpeza e reforma. Em breve, uma nova empresa de autopeças vai começar a operar aqui, gerando 3.000 novos empregos diretos. Lavras, na essência do nome, continua extraindo metais preciosos. O governador Romeu Zema já está novamente conosco, agora acompanhado da prefeita de Lavras, Jussara Menicucci de Oliveira, para entregar, então, o certificado de campeã mineira do Prêmio Cidades Excelentes nos municípios acima de 100 mil habitantes. Prefeita, por favor. Prefeita, a cidade de Lavras, ela já tem níveis excelentes em 3 dos 5 pilares, né? Qual é o segredo de fazer a vida dos lavrenses melhor, né? Bom, Celso, eu tenho a honra de estar no 4º mandato. Foram anos de muitas lutas, uma cidade com universidades, um nível cultural muito bom, mas com vários problemas na saúde, na educação, na estrutura física e no desemprego. Então, tivemos em outros mandatos oportunidades de instalar empresas na cidade e o município foi perdendo essas empresas e foi ficando mais pobre. E aí, esse mandato, o povo quis, eu não queria mais, voltei. E voltei para fazer melhor, porque o mais importante do político, ele tem, primeiramente, amar o povo, amar a cidade e fazer ouvir a população e fazer o que ela quer. E eu considero a educação a base do desenvolvimento. Através dela é que conseguimos conquistar o progresso e as pessoas serem mais felizes. Eu fico muito feliz de Lavras, que é a terra dos IPs e das escolas, receber esse prêmio. É a cidade, é o povo, não é a prefeita. Eu estou ali desempenhando uma missão de fazer o que for melhor para todos. Prefeita, mobilidade urbana, o que a senhora está prevendo assim, de investimento, né, para os próximos anos? A parte de mobilidade urbana, Lavras é uma cidade antiga, de 190 anos, então nós estamos preparando ligações viárias para facilitar o trânsito da cidade. Agora mesmo, com recursos que o nosso governador entregou aos municípios, nós vamos concluir uma alça do anel viário, que é muito importante para a cidade, para tirar o trânsito pesado, que vai melhorar sobremaneira a locomoção das pessoas. Então, progresso está aí. Perfeito, prefeita. A gente está falando muito sobre a troca de experiências, né? A senhora pretende chamar os prefeitos das cidades vizinhas para saber por que Lavras está com índices tão bons? Eu sempre sou assim, eu sou municipalista, está aí o presidente da MM, eu já fui presidente de associação, hoje eu estou presidente de um consórcio, e eu gosto de trabalhar sempre ajudando as cidades ali da nossa região. Hoje mesmo falei com os prefeitos, um programa que a gente está fazendo, o Mais Saber, que nós vamos levar aulas particulares para as crianças e jovens que ficaram tão prejudicados com a pandemia. As pessoas que não tiveram, né, aquela opção, a oportunidade de aulas remotas, porque não tinha internet, que o município fez o Lavras Educa TV, e agora a gente está fazendo, com o retorno às aulas, o Mais Saber, que as professoras vão levar para as crianças em casa ou até no tempo integral das escolas o saber. Ensinar para que elas não tenham defasagem do aprendizado e possam estar de igual a igual as crianças que tiveram essa oportunidade. Prefeita, parabéns pelo prêmio, muito boa sorte no restante do mandato e também na etapa nacional do prêmio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a Deus principalmente, que é o nosso grande mentor,
e também a minha cidade de Lavras, que deu essa oportunidade de eu trabalhar por ela com a participação de todos e com muita transparência. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar também os outros 6 municípios que foram finalistas no prêmio principal da etapa estadual. São eles Albertina e Japaraíba, na categoria até 30 mil habitantes, Cambuí e Sarzedo, nas cidades entre 30 mil e 100 mil habitantes, e Patos de Minas e Varginha, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. E nós vamos encerrar, então, essa cerimônia de premiação com uma mensagem do governador Romeu Zema, que sempre defendeu o rigor nos gastos públicos e uma gestão mais competente para que sobrem recursos para investir mesmo na melhoria de vida do cidadão. Governador, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Quero encerrar aqui dando os parabéns pela iniciativa Band, ao Instituto Áquila, que pela primeira vez estão criando esse Oscar dos municípios. Que nós consigamos, através desse processo, mostrar que no Brasil nós temos aí excelentes gestores. E quero lembrar também que aqueles prefeitos que não estão indo bem, muitas vezes não têm culpa, porque podem ter herdado uma situação caótica, como aquela que nós herdamos aqui em Minas Gerais há 33 meses atrás, e muitas vezes leva-se tempo para consertarmos. Mas quero deixar aqui o meu reconhecimento aos 853 prefeitos de Minas Gerais que passaram momentos muito difíceis durante a pandemia, principalmente em março e abril de 2021, quando nós tivemos aqui o pico de casos, de internações e de óbitos. Posso dizer que foram os dias mais tensos e mais tristes da minha gestão e tenho certeza que eles também têm essa mesma visão com relação à pandemia. Mas os prefeitos querem o bem da população e a população tem de estar acompanhando, tem de estar fiscalizando e mostrando que agora os prefeitos têm aonde se espelhar. Eles podem pegar modelos de cidades que estão bem na saúde, que estão bem na educação, que estão bem nas contas públicas e fazer uma visita a esses prefeitos que são hoje exemplo, que estão ganhando esse Oscar da competência e da gestão. Então, parabéns a todos os envolvidos, que o Brasil, que Minas Gerais melhore muito com esse processo. Governador, agora a torcida para que as cidades mineiras se saiam bem na etapa nacional. Quero lembrar que Minas Gerais, até 2 anos e meio atrás, era um estado arrasado. Muitas prefeituras de Minas tiveram de atrasar a folha de pagamento e muitas estão se recuperando devido à nossa gestão austera, séria. Então, vamos dar aí uma colher de chá para os prefeitos mineiros, mas na próxima versão eles não têm desculpa mais não. Obrigado pela presença, governador. Parabéns pelo trabalho. Eu é que agradeço. Boa noite. Pois é, e a gente está chegando ao final, então, do nosso programa especial. Parabéns às cidades vencedoras da etapa estadual do Prêmio Band de Cidades Excelentes. O prêmio é uma forma de agradecer e incentivar também a boa gestão pública e a adoção de projetos que tenham como objetivo melhorar a vida das pessoas. A etapa nacional do Prêmio Band de Cidades Excelentes será em Brasília no mês de novembro, quando serão premiadas as 3 melhores cidades do país. Será que vai ter uma mineira, hein? Estou torcendo. A cada categoria de acordo com a faixa populacional. Você vai acompanhar tudo na programação da Band Minas. Serão 18 cidades vencedoras. A competição será entre as cidades que venceram a etapa estadual. No site do prêmio você tem todas as informações. Então anote aí. premiocidadesexcelentes.band.ol.com.br. Então, nossa torcida aqui, claro, por Minas Gerais e que para esses municípios aí de Pedra do Indaiá, Nova Lima e Lavras. Obrigado pela sua audiência e uma ótima noite.